Olá, saudações. O nosso papinho de hoje aqui é sobre a potência humana essencial, né? Algo que é discutido inutilmente. Pergunta-se se o ser humano ele naturalmente é bom ou se ele naturalmente é ruim. Bem, as valorações elas são criações humanas. Os seres evoluíram para reagir, se autopreservarem, preservarem e preservarem a própria espécie, se perpetuarem. Nós não nascemos nem bons e nem ruins. Nós nascemos com potências ancestrais capazes de nos proteger de perigos in natura, de perigos reais, de agressões reais. Como nós atingimos um nível de desenvolvimento mais refinado que a maioria das espécies em nosso planeta, nós temos mais dificuldades para reagirmos às agressões sem valor de bem e mal. Temos que valorar, até porque isso é fundamental para a nossa convivência em sociedade. No entanto, nós não nascemos nem bons nem ruins. Nós nascemos com potências de reação ancestral para a autopreservação. Reações simples, físicas, não intelectuais. Por isso que o meio é o que nos transforma. E isso gera, às vezes, algumas discussões que não deveriam existir. Porque o meio, nós somos frutos do meio, nós não somos cópias. É esse o grande ponto. O meio ele pode nos fazer cópias ou pode nos fazer algo absolutamente distintos do meio. Porque nós somos frutos dele. Se nós estamos em um determinado grupo, conhecemos outro grupo, ou por alguma questão absolutamente pessoal, percebemos que aquilo não é adequado, que aquilo nos ameaça de alguma forma, nós começamos a agir contrariamente. E não é porque ainda existem pessoas que falam, não, mas isso o grupo ele não influencia, porque a pessoa é totalmente diferente. Não, é porque o grupo influenciou a pessoa a ser diferente. Ela é fruto do meio. Nós somos sempre frutos dos meios que estamos existindo. Nós podemos existir em um meio único? É muito difícil isso. Então nós estamos sempre envolvidos com grupos de trabalho, grupos familiares, de amigos, pessoas que viajam estão envolvidas com diversas pessoas. Cada profissão também vai levar as pessoas a se envolverem com pessoas distintas. Então isso faz com que nós sejamos frutos do meio. Então se uma pessoa ela é criada em um meio opressor e ela começa a se sentir ameaçada, ela aciona as suas pulsões ancestrais de autopreservação. E pela racionalidade ela compreende que ela não deve ser igual àqueles membros do grupo ao qual ela pertence. Então ela passa a ser diferente, ela passa a combater esse grupo, porque ela é fruto desse meio. Esse meio a ensinou ser dessa forma. O meio ele não faz cópias, ele faz frutos. Ele gera frutos. E esses frutos podem ser idênticos, podem ser parecidos, podem ser diferentes ou podem ser opositores. Isso depende do meio. Portanto, a ideia de que nascemos bons ou que nascemos maus, isso é uma coisa já ultrapassada em aspectos filosóficos depois do surgimento da psicanálise, depois do surgimento da etologia, da evolução, da biologia, da genética. E nós conseguimos compreender isso muito bem, sem precisar de entrarmos em questões valorativas inatas, porque nós não somos assim. Seres humanos, por exemplo, existem muitos casos, né? Quem já leu, por exemplo, Amala e Kamala, mas existem diversos casos reais
de pessoas, de crianças que foram criadas por grupos de animais e passaram a ter o comportamento daqueles animais, porque era o essencial para que sobrevivessem naquele meio ambiente. Então elas se tornaram cópia daquele grupo. O que nos leva a sermos cópias ou meros frutos, inclusive, que vão ser conflitantes, é exatamente a nossa percepção de autopreservação. Quando nos sentimos ameaçados, passamos a ser contrários. Quando nos sentimos à vontade, seguros, passamos a ser cópia. E tem ali os níveis intermediários, né? Então a pessoa tira aquilo que é positivo, tira aquilo que é negativo nas próprias percepções. Somos sempre fruto de um meio. A ideia de valoração de bem e de mal, isso é uma coisa meramente humana. Isso é algo que tem que ser deixado de lado das pessoas entenderem. O ser humano ele não presta, ele nasce ruim. Não, o ser humano ele nasce como qualquer outro animal, apto a se defender. Se nós começarmos a valorar as condutas dos animais, nós vamos dizer que são todos extremamente cruéis, que a natureza é cruel, as plantas são cruéis, todos os reinos são cruéis, todos os seres vivos. O leão, ele ataca o indivíduo mais fraco de uma manada de gnus, por exemplo. Por quê? Porque ele quer se autopreservar. Então ele ataca o filhote, ele ataca o ferido, ele ataca o animal mais velho, ele ataca o animal que oferece menos resistência, porque ele precisa de se alimentar. Nós somos a mesma coisa. Nós buscamos ações que não tenham reações maléficas a nós. E de acordo com as percepções de cada pessoa, de acordo com o meio que ela é fruto, ela vai entender que algo, inclusive que ela compreende que é mal dentro da percepção humana, algo ruim, perverso, é justificável na situação dela. Pessoa alguma age sem justificativa. Elas podem fazer a pior de todas as atrocidades, que elas vão justificar de alguma forma, mesmo que elas compreendam que aquilo é errado. Então a ideia a mensagem, desculpe, nós não somos bons, nós não somos ruins em essência, nós somos como qualquer outro ser vivo. Queremos nos autopreservar. E é por isso que nós somos frutos do meio, dos tantos meios que convivemos. Nós não somos necessariamente cópia. O fato de sermos contrários ao meio é porque nós não concordamos com aquilo e aquilo nos afetou de alguma forma que nos fez perceber, através das nossas pulsões de autopreservação, que nós deveríamos conflitar aquilo. Então a mensagem é essa. Somos apenas capazes de nos adaptarmos para a nossa autopreservação. Só isso. As valorações, elas são necessárias na nossa sociedade, dentro da nossa espécie. Mas nós não nascemos com elas. Elas são construídas. E as nossas condutas sempre serão baseadas nos meios que existimos. Nós vamos nos formando com essas condutas. E aí nós vamos sendo frutos desses meios. E isso em concomitância com as nossas pulsões, com o nosso inconsciente. E aí cada um tem a sua forma de perceber, de compreender, de reagir, de agir e inclusive de valorar dentro do seu sujeito interno e indivíduo interno. Ok? Então ficamos por aqui. Grande abraço, até o próximo bate-papo.